Na hora que você começa a entender isso, você começa a ter uma força descomunal na sua mão. A gente precisa entender o que é a nossa mente, se a gente quer controlar ela. Quando a gente não está bem, a nossa equipe também não está bem. Então, gente, é só a gente olhar para dentro. Como é que eu estou? Como é que eu estou passando? Como é que eu estou liderando minha equipe? Então, por isso que consegue ter aumentos tão altos de conversão, sem contratar um vendedor, sem colocar CRM, sem dar treinamento técnico, simplesmente tratando a saúde mental das pessoas. Aumento de lucratividade, né, o que é óbvio, estudo da Gallup. A hora que você traz isso para as empresas, maior conversão em venda, maior engajamento, menos rotatividade, maior presença, maior clima melhor dentro das empresas, aumenta a lucratividade, é natural. Evolução do lucro, né, da criatividade. Enfim, gente, tudo isso é fruto do que nós vamos falar agora para frente. Antes disso, eu queria trazer um conto zen budista para vocês, que ele é muito interessante, que vinha um homem, uma mulher, né, viu uma pessoa montada num cavalo galopando, pocotó, 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 pocotó. E um outro olhou da estrada e perguntou: desculpe, meu senhor, para onde o senhor está indo? Ele olhou e disse: não sei, pergunte ao cavalo. E essa história é a nossa história. Essa pessoa galopando nesse cavalo somos nós. E esse cavalo selvagem, esse cavalo bravo, é a nossa mente. É a força da nossa mente nos arrastando sem o nosso controle. É a gente tomando um café sem sentir o gosto do café. É você estando com a pessoa que você ama, só que aí você está no celular conversando com alguém, que a hora que você está com esse alguém, você está conversando com esse outro alguém, e nós estamos sempre achando que estamos indo para algum lugar. E posso falar uma coisa para vocês, nós não estamos indo para lugar nenhum, nós estamos aqui, vivendo. A gente fica trabalhando, pensando nas nossas férias. Aí a gente vai para as férias e começa a pensar no trabalho. Aí você está no almoço pensando em ir para o trabalho à tarde, a hora que você está à tarde, você está pensando em jantar. E a gente está sempre com essa ansiedade, a nossa mente indo para o futuro. Então, quando a gente começa a entender que nós não somos os nossos pensamentos, quando a gente começa a entender que tem um cérebro muito poderoso aqui por trás, que está nos arrastando sem o nosso controle, na hora que você começa a entender isso, você começa a ter uma força descomunal na sua mão. Porque os nossos pensamentos são gerados pela nossa mente, eles vêm e eles vão. Imagina o seguinte, os nossos pensamentos são como nuvens, e nós somos o céu. Então as nuvenzinhas, elas vêm e elas vão. Às vezes é uma nuvenzinha clara, aquela nuvenzinha boba, às vezes é aquela CB, aquela cúmulos nimbus, né? Aquela tempestade. Às vezes você está dirigindo, indo para o trabalho, passou ali na marginal, você está ótimo, de repente, pum, dá uma travada, você fala, nossa, baixou uma nuvem em mim, estou mal agora, o que aconteceu? A gente vai entender por que vem esses pensamentos, da onde que isso surge. E para isso, a gente precisa entender um pouco sobre o que é o nosso cérebro. A gente precisa entender o que é a nossa mente, se a gente quer controlar ela. Porque a partir do momento que você controla a sua mente, você passa a controlar suas ações, suas reações, seus sentimentos, você passa a controlar a sua vida. Vamos entender um pouco sobre o nosso cérebro? A gente escuta falar hoje bastante de inteligência artificial, né? AI, tudo isso que está acontecendo. Agora, se eu falar para vocês que cada um de vocês tem dentro da cabeça mais capacidade de processamento e inteligência que todos os computadores do planeta somados. A gente recebe mais de 2 milhões de bits de informação por segundo, fazendo de nós o maior centro de edição em real time. A gente recebe auditivo, visual, sensitivo, tatitivo, a gente edita em tempo real, se você estiver jogando tênis, pum, você bate uma bola ali a 200 km por hora, em tempo real você fez essa edição. A gente leva alimentos para mais de 37 trilhões de células por segundo, a cada inspirada. Vamos dar uma inspirada a todo mundo, ó. Olha isso, vocês levaram oxigênio para 37 trilhões de células e fizeram a reversa. Já imaginou? 37 trilhões. Eu vou falar para vocês a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão. Talvez vários de vocês já saibam a diferença do milhão e do bilhão, né? Parece que são 3 zeros, mas vou falar em segundos. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos.
E 1 trilhão de segundos é 31 mil anos. E nós temos 37 trilhões de células, que a cada instante você leva oxigênio e tira gás carbônico. Você produz mais de 10 mil SKUs de químicos no seu corpo. Quantos SKUs médios tem um supermercado hoje em dia aí? 16 mil? Aí, ó, você produz mais da metade do que você tem de SKU dentro de você. Você controla sua temperatura corporal, seu batimento cardíaco, sua respiração, você troca 25 milhões de células por minuto. Tudo isso quem faz, gente, é o nosso cérebro. Então, quando a gente entende que ele cria um barulho absurdo na nossa cabeça e que a gente tem o poder de controlar isso, se a gente aprende como controlar, isso é transformador na nossa vida. E a gente começa a entender que a gente ter calma da mente, a gente ter foco, a gente consegue ter mais performance, a gente consegue ser um líder melhor, a gente consegue ser um marido, uma esposa, um filho, um pai, um ser humano melhor, porque você passa a controlar seus sentimentos e suas emoções. Então, é sobre a gente pegar e começar a olhar para dentro e começar a fazer esse trabalho. Se você está buscando formas de expandir sua consciência, se conhecer melhor, controlar melhor seus pensamentos, suas ansiedades e seus medos, liderar melhor seu time, sua equipe, sua vida, te convido a participar do nosso próximo Retiro Above and Beyond. Quer saber mais? Digite Calma que te enviarei todas as informações. O evento aqui foi maravilhoso porque ele traz a parte da experiência. Quando você fala de sincronicidade, de ver, de priorizar, você está naquele momento, você com você mesmo. O evento traz toda essa coisa da calma, da meditação, da troca, do tempo livre, que foi muito legal, de você ter essa possibilidade de trocar, não ser uma coisa top-down das pessoas estarem aqui disponibilizando conteúdo, mas experienciando, porque uma coisa quando você vai num evento, você tem tantas metodologias e você não sabe como é que você chega no dia seguinte, né, para aplicar tudo isso. O maior desafio no dia a dia é a gente ter que equilibrar a nossa vida pessoal com a vida profissional, porque a vida de empreendedor sempre é muito, muito desafiadora e acaba puxando muito do nosso tempo. Quando a gente acaba tomando muito tempo com a área profissional, a gente deixa as coisas que realmente valem na vida, que é a família, que é a sua própria diversão, que você acaba deixando de lado. Eu acho que esse que é o desafio, não só meu, acredito que a maior parte dos empresários, o desafio é o equilíbrio. Percebi nesse evento, né, nessa imersão, que é importante essa interiorização para a solução dos problemas. Através da meditação, né? A gente consegue viver naquele momento presente e ter essa consciência de como, quando a gente termina de meditar, tem uma sensação assim que no nosso dia a dia a gente não consegue, né, experienciar. O meu objetivo é levar, né, esse controle da mente, fazer isso no meu dia a dia, né, controlar os meus impulsos, minhas vontades que eu tenho que não são necessidades. Então isso assim é um dos aprendizados que com certeza eu vou levar daqui. Estou voltando muito mais tranquila, muito mais conectada e sem dúvida assim diferente, com muitos aprendizados e foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que o que a gente precisa hoje é se desconectar mais para a gente se conectar mais com o nosso eu interior. Então, acho que a oportunidade que a gente tem aqui de ter um espaço como esse, um final de semana como esse, para a gente tratar essas questões, é a melhor oportunidade que a gente tem de realmente se desconectar para a gente conectar. Eu brinquei com o Léo, com a minha esposa Paloma aqui, que eu meditei mais nessas últimas 2 semanas do que eu meditei a vida inteira. Então eu saí daqui desse final de semana de Trancoso renovado, muito otimista, com muita fé, um país com 220 milhões de habitantes, a gente ouve muito que é um país muito espiritualizado, mas está em contato com pessoas tão elevadas, espiritualizadas, e pessoas que nos guiaram nessas meditações, nessas conversas todas, saber o quanto que a fé é importante, é transformadora e que com algumas técnicas complementares a gente consegue se transformar e transformar o ambiente que a gente vive. Então, uma gratidão enorme aqui por esse final de semana, foi muito bom.